Olá, queridos amigos, dando continuidade ao nosso assunto aqui, a última novidade do Complexo Hospitalar Unimed, a cirurgia robótica, vamos conversar com o Dr. Marlon Fiorentini, que é médico urologista e que já participou da primeira cirurgia robótica aqui, da região, no Hospital Unimed, e agora já está realizando a sua segunda cirurgia robótica. Que maravilha, não é, Marlon? Tudo bom? Tudo bem, boa tarde. É um prazer poder conversar com o teu programa novamente, né? E a gente gostaria de dizer que a gente está bastante satisfeito com o programa de cirurgia robótica do Hospital da Unimed, aqui do Vale dos Sinos, que começou com sucesso e a perspectiva é de que ele continue sendo um sucesso, né? Já temos várias cirurgias programadas, cirurgias de mais de uma especialidade. O programa começou com a especialidade da urologia e agora já há uma perspectiva de cirurgias também de outras especialidades, né? Para casos bastante, às vezes, um pouco mais difíceis, um pouco mais delicados, situações que tem um benefício bastante amplo do uso da tecnologia robótica. Então a gente está bastante animado com esse início e temos a convicção, assim, a expectativa de que realmente siga num fluxo bastante tranquilo e positivo como tem sido até o momento. Com toda certeza, e eu me alegro muito porque o primeiro paciente a realizar a cirurgia de próstata foi um paciente encaminhado por mim, meu paciente já há 20 anos aí, a gente não vai nominar, mas fiquei muito feliz e posso dizer que o paciente está muito feliz, muito satisfeito também, alegre, se saiu, a cirurgia foi muito bem sucedida e ele realmente está bem e satisfeito, Alguns dos muitos temores deles já foram dissipados, Então, realmente a cirurgia robótica, ela faz diferença, não é? Eu acho que esse é o essencial, À medida em que essa tecnologia se torna mais próxima, das pessoas, se consegue ver, se enxergar as vantagens que ela oferece, Porque enquanto é uma coisa distante, sempre que vem uma novidade, muitas vezes a reação inicial das pessoas é a negação. Dizer, não, isso aí não é bem assim, não é tudo isso. E aos poucos em que aquilo ali se torna uma coisa real, factível, se começa a observar sucesso, casos de sucesso, as pessoas começam a formar uma opinião mais verdadeira sobre o assunto e normalmente positiva, sobre o resultado do tratamento cirúrgico, Então a primeira cirurgia aconteceu há 2 semanas, tiveram envolvidas uma equipe grande, os cirurgiões principais foram o Dr. Lucas Lampert, o Dr. André Berger. A cirurgia foi perfeitamente conduzida, E agora nós seguimos, Eu tenho uma cirurgia programada já para amanhã, outra também para semana que vem, colegas já com cirurgias programadas para as próximas semanas também, e realmente a gente tem essa expectativa de que as pessoas tendo contato com o resultado, com o quão positivo é o benefício que a cirurgia robótica traz, que mais pessoas se sintam, então, motivadas a realizar esse tipo de tratamento, claro, obviamente, quando indicado e quando necessário. E mais comum, mais frequente, apesar que ainda a gente não tem aí, um grande número, mas são cânceres de próstata? Isso, o maior uso hoje da cirurgia robótica é em cirurgias de câncer, Ainda tanto localmente como em outras instituições, as cirurgias de câncer dominam o uso da cirurgia robótica, Dentro da urologia, que é uma das especialidades que mais utiliza a cirurgia robótica, na maioria dos hospitais aqui do Brasil é a especialidade que mais utiliza a cirurgia robótica,
os tipos de doença tratadas são especialmente doenças da próstata e doenças do rim. Então, esses dois órgãos, né, são os mais comumente tratados. Mas também a gente tem a possibilidade de fazer inúmeras outras cirurgias de câncer de bexiga, de tumores de outras glândulas abdominais e outras especialidades também utilizam e uma série de procedimentos para trazer benefício e conseguir efetuar o procedimento de uma maneira menos invasiva, mais segura, com menos sangramento, uma recuperação mais rápida, enfim, trazer um melhor resultado para o seu paciente. Marlon, e eu creio que daqui para frente a tendência é realmente as pessoas estarem optando pela robótica em todos os casos possíveis, não é? Daqui a pouco a cirurgia tradicional vai ficar bastante restrita, né? Até, né, a gente está falando de uma outra realidade aqui, é claro, não estamos falando da rede pública, não é? Mas eu creio que serão restritas as cirurgias convencionais proporcionalmente, né? À medida também, né, que os diagnósticos vão sendo feitos precocemente, né? Porque, por exemplo, um câncer avançado não tem muito sentido uma cirurgia robótica e não tem muito o que fazer, não é? Não tem nem indicação. Mas com o diagnóstico precoce, né, é tranquilo. O câncer de próstata, né, eu até queria que tu deixasse esse recado aí, né, porque os homens, eles ainda são bastante negligentes, né, e quando chega a ter um câncer, tu me corrige aí, né, é realmente muito tempo sem fazer um exame de rotina, porque os cânceres de próstata realmente, eles não são cânceres assim que, né, se multiplicam tão rápido, não é? Exatamente, o câncer de próstata, ele, né, é realmente a cirurgia robótica mais realizada no mundo, é a cirurgia para o câncer de próstata, né, chamada de prostatectomia radical robótica, e a cirurgia é utilizada, o tratamento cirúrgico, justamente para pessoas que têm um tumor que ainda está localizado na próstata, né? À medida em que se tem um diagnóstico muito tardio, que as pessoas demoram muito ou descobrem a doença já no estágio muito avançado, às vezes não tem uma cirurgia para curar esse paciente, né? Por outro lado, se o diagnóstico ele é precoce, o paciente faz o acompanhamento, diagnostica uma doença mais no início, na fase inicial, os tratamentos podem ser realizados de uma maneira mais segura. A própria cirurgia de próstata, ela é diferente para pessoas com um câncer um pouquinho mais agressivo e outras menos agressivo. Por exemplo, pessoas que têm um diagnóstico de um tumor mais localizado, menor, um tumor que não tem nenhum sinal que está crescendo para fora da próstata, pode-se fazer uma cirurgia em que se preserva mais tecido, que é importante para a recuperação da função sexual, da função urinária, que é tão temida, né, depois no pós-operatório. À medida que se tem doença que é mais agressiva, então se o diagnóstico é feito um pouco mais tardio, a doença já cresceu mais, às vezes a cirurgia tem que ser mais radical, tem que tirar mais coisa, tem que ser mais amplo na ressecção cirúrgica, e isso também pode ter um impacto negativo, às vezes na recuperação tanto da função sexual quanto da função urinária, que são as funções mais temidas. E o câncer de próstata, né, como mensagem fica assim, ele é o tumor mais comum no homem, por isso a importância e a frequência desse tipo de tratamento, porque o câncer de próstata é o câncer mais comum no homem, claro, excetuando-se tumores de pele, que são os tumores mais frequentes no mundo, em homens e mulheres, né. Após o câncer de pele, os tumores de próstata, os cânceres de próstata são os tumores mais comuns no homem, né? E mesmo que a gente saiba que por vezes é um tumor que não é tão agressivo, que não evolui de uma maneira tão rápida, né? A gente sabe que ele evolui, a gente sabe que cerca de 10% dos homens né, da população vai ter o diagnóstico de câncer de próstata ao longo da vida, a expectativa de ter esse diagnóstico ao longo da vida é de 10%, ou seja, não é pouco, é significativo, e de que
cada 10 pacientes diagnosticados, a gente sabe que até 3 vão morrer da doença mesmo, né? Então a gente sabe, por mais que por vezes é uma doença que possa evoluir de uma maneira mais insidiosa, mais lenta, ela ainda é uma causa importante de mortalidade, especialmente para aqueles pacientes que não tiveram oportunidade de realizar o diagnóstico e o tratamento numa fase mais inicial. E, né, enfatizando a importância, né, desse diagnóstico para a qualidade de vida e sobrevida da pessoa, né? As metástases, muitas vezes são metástases ósseas que doem muito, né? Um sofrimento grande para a pessoa e para a família, não é, Marlon? Então, a gente deixa aqui um pouquinho de preocupação a mais aí, não é? Para incentivar, né, as revisões periódicas, afinal de contas a gente tem aí, não é, tantos médicos cooperados, Unimed, né, à disposição, não tem desculpa para não fazer prevenção, não é? Exatamente, então o câncer de próstata é uma doença passível de detecção precoce, diagnóstico precoce, prevenção como um todo, né? E a prevenção é, na verdade, no sentido de fazer uma detecção precoce. Então, hoje não há uma maneira de tomar um comprimido, uma medicação que vai evitar o desenvolvimento do câncer de próstata, mas a gente pode diagnosticá-lo sim numa fase mais inicial, no momento mais oportuno e oferecer um tratamento melhor para esse paciente, um tratamento que vai dar maior chance dele se curar da doença, que vai ter menos efeitos colaterais, enfim, vai fazer com que ele viva melhor. A questão das metástases, né, é uma questão que preocupa em todo câncer, no câncer de próstata é essa situação. As metástases do câncer de próstata são muito frequentemente para os ossos. Então, mas isso só ocorre em fases tardias da doença e realmente causam muita dor. Agora, a maioria dos homens, né, que diagnostica precocemente não sente absolutamente nada. E muitos até não veem a necessidade de tratar uma doença que não faz eles terem nenhuma dor, nenhum sofrimento. Eles às vezes até duvidam, questionam o diagnóstico, porque não estão sentindo, né, nada. E é verdade, no início a doença não causa nenhum sintoma. Como muitas, não é? Exatamente. E esse é o momento que está sem sintomas, esse é o momento ideal do tratamento ser realizado. Olha, gente, então tá aí mais do que dado o recado, não é? E a gente vai agradecendo aqui ao Dr. Marlon, parabenizando aí pelo trabalho, pelo sucesso, dedicação, né, às pessoas, também a tecnologia aí, não é, que cada vez fica mais presente nas nossas vidas e, né, os nossos colegas aí são muito bem treinados para isso, experientes, e a gente agradece aqui, né, por poder contar com vocês. Muito obrigada. Muito obrigado pela oportunidade de mais uma vez né, poder mostrar o que está sendo feito no nosso hospital, a grandiosidade que hoje já é o Hospital Unimed, né, e a satisfação de que mais um incremento tecnológico tem trazido um grande benefício à comunidade. Verdade, tá aí para você. E a gente volta amanhã com o nosso Viver Bem. Até lá. Viver Bem. Bem-vindos à cerimônia de inauguração do programa de cirurgia robótica da Unimed Vale dos Sinos. Meu nome é André Berger, eu sou urologista, trabalho bastante com cirurgia robótica e, primeiramente, eu gostaria de agradecer a confiança do Dr. Melo e parabenizá-lo pela visão. Eu acho que isso é um grande feito para o hospital, é um grande feito para a cooperativa e, fundamentalmente, para a comunidade. Realmente eleva o nível de cuidado cirúrgico na comunidade e vocês vão perceber isso nos próximos meses. Então, nós estamos iniciando aqui a cirurgia robótica do câncer de próstata. Na verdade, mundialmente, a cirurgia do câncer de próstata é a mais comum realizada por plataforma robótica. Essa é uma plataforma Da Vinci, que é fabricada na Califórnia, nos Estados Unidos, e é o robô cirúrgico mais avançado e mais disseminado mundialmente. Então, gente, essa aqui é uma sala muito moderna, que tem várias telas, né? Então, vocês podem ver que tem um espaço bom, o auxiliar e os cirurgiões e toda a equipe médica, de enfermagem, de anestesia, tem visão global da sala.
A gente tem aqui o paciente que está deitado na maca e ele está com a cabeça meio apontada para o chão, que é uma posição de Trendelenburg, então a cabeça fica para baixo, os pés ficam para cima. E o robô, que é o sistema Da Vinci X, essa plataforma branca com 4 braços, está sendo acoplado agora a cânulas que estão dentro do abdômen do paciente. Além desses braços robóticos, nós temos aquela torre onde a gente tem uma tela e tem o cérebro do robô também, além das fontes de energia que a gente usa durante a cirurgia. E aqui a gente tem o centro de comando ou centro de controle do robô, que a gente chama de console. O cirurgião ele fica sentado aqui, então vocês veem que o cirurgião ele não fica encostado no paciente, apesar de estar dentro da sala de cirurgia. O cirurgião tem um visor que vai dar uma visão em 3 dimensões, alta definição e com uma magnificação muito grande, então praticamente eu consigo mostrar as estruturas 20 vezes maiores do que elas são. Aqui a gente tem as manoplas ou joysticks, em que a gente vai usar para movimentar os braços, e a gente tem pedais que vão ser usados para acionar a câmera e acionar as energias que a gente usa durante a cirurgia. Então, esse é um paciente do consultório do Dr. Lucas Lampert, que é o cirurgião responsável pela cirurgia. Junto a gente tem o Dr. Elton Sanchotene, que também é um urologista muito conhecido na região e está fazendo parte da equipe também. E o Dr. Lucas enfatizou como é que foi feito o diagnóstico. Então, era um paciente de 69 anos com um PSA, que é o exame de sangue para a gente detectar alterações da próstata, o PSA aumentado. Esse PSA aumentado levou uma investigação posterior com ressonância magnética da próstata. A ressonância mostrou um nódulo suspeito para câncer. E com essas informações de PSA e ressonância foi feita uma biópsia guiada na próstata, focando nesse nódulo suspeito para câncer. E isso acabou levando a um diagnóstico de câncer grau 6, que felizmente é o grau menos agressivo de câncer de próstata. E também, com as informações que a gente tem, parece ser uma doença localizada somente na próstata, o que aumenta exponencialmente as chances de cura. E a cirurgia robótica que a gente vai fazer é justamente para isso. É para a gente chegar nesse equilíbrio entre cura do câncer e também manutenção de funções que são muito importantes no cotidiano dos homens. E essas funções associadas ao entorno da próstata são a continência, o controle urinário e também as ereções, a função sexual. E esse é o maior objetivo que a gente tem na cirurgia, chegar no equilíbrio entre controle do câncer, recuperação rápida do paciente com preservação da qualidade de vida. E aí que a tecnologia robótica faz muita diferença mesmo, porque essas diferenças são milimétricas. Então, quanto mais perto da próstata a gente fica, a gente tem que ter muito cuidado para não violar a próstata e não deixar células de câncer para trás. Ao mesmo tempo, nós temos que preservar ao máximo os tecidos em volta da próstata com quantidade e qualidade, e isso vai ajudar o paciente a ter uma recuperação mais rápida, preservar a função urinária e função sexual. Então, para vocês verem, ó, gente, são furinhos pequenos feitos no abdômen do paciente, e através desses 4 furinhos, os instrumentos robóticos estão entrando, tá? A gente tem um portal, um furinho a mais, onde o auxiliar, aqui está o Dr. Dorival Duarte, o Dr. Rafael, que trabalham conosco, né? São urologistas muito competentes, especialistas em cirurgia robótica. Então, o auxiliar, ele entra com... Mostra aquele branquinho ali embaixo, ó. Isso, Dorival, boa. Coloca o aspirador ali dentro. Então, esse é o acesso para o auxiliar, tá? Então, a única coisa que o auxiliar vai fazer aqui é uma função muito importante. Ele vai colocar os aspiradores, irrigadores, vai colocar as agulhas, retirar as agulhas e vai ajudar também na exposição do campo cirúrgico. O resto dos braços, que são... Aponta os braços aí, Dorival. Os braços robóticos vão ser controlados pelo cirurgião. Aqui a gente tem uma câmera e a gente tem 3 instrumentos de trabalho. A gente vai começar com uma tesoura que está na mão direita, uma pinça de preensão com energia aqui na mão esquerda, que a gente chama de pinça fenestrada bipolar, e uma pinça de tração, que a gente chama de ProGrasp, nesse braço que também está do lado direito do paciente. Coisa importante enfatizar, gente, é que a experiência do cirurgião, da equipe cirúrgica,
é fundamental aqui para desfechos, né? Esse sistema robótico, ele não tem autonomia, ou seja, ele não faz nenhuma função que o cirurgião não esteja comandando. Então, experiência é fundamental e a gente tem uma das maiores experiências da América Latina fazendo isso, né? São mais de 4.500 dessas cirurgias e é um prazer a gente poder estar colaborando com o início desse programa, que eu tenho certeza que vai ser um sucesso absoluto. Já está sendo, na verdade.